Muito boa tarde para você, segunda-feira, começando o RN1 aí, convidando você a ficar muito bem informado, ao vivo em todo o Rio Grande do Norte. Ao vivo também são essas imagens que a gente está mostrando aí do trânsito complicado, puxado, congestionado demais nesse trecho aí da Tomás Landim. E eu vou te contar uma coisa, tá? Não tá assim agora não, tá desde cedo, porque desde cedo acontece uma obra para consertar uma tubulação que rompeu no fim de semana. E olha, essas são imagens aí do início da manhã, ou seja, quem está passando pela Tomás Landim, quem passou por aí, sofreu desde cedo, viu? E o congestionamento começou ali ainda na João Medeiros Filho por causa dessa obra que acontece na Felizardo Moura. Olha, esse aí é um trecho bem antes, tá? São alguns quilômetros antes. Antes ainda da Ponte de Igapó, antes de chegar a Felizardo Moura. Pois é, já está tendo congestionamento desde cedo. A gente vai falar sobre isso porque a previsão para terminar essa obra da CAERN é só às 2 horas da tarde. Então já fica aqui a informação para você, o serviço que o RN1 está trazendo a partir de agora. Se você puder evitar esse trecho aí é melhor, viu? Porque o negócio está feio na Tomás Landim, desde a João Medeiros Filho, desde a estrada da Redinha, que você tem complicação no trânsito aí, muita gente ainda preso, congestionado nesse momento, nesse trecho aí. Vamos trazer essa informação para você e muito mais para você aqui no RN1 que está só começando. A gente também destaca aqui nessa edição a violência na região metropolitana de Natal. 4 pessoas foram assassinadas num bar no bairro de Lagoa Azul, na zona norte da capital. Uma mulher conversou com a nossa equipe e disse que pediu para não morrer. Confere aí um trechinho. No beco eu vi um homem encapuzado com a lanterna. Eu pedi, pelo amor de Deus, não me matasse nem a minha filha. Eu corri para dentro de casa, me tranquei. A reportagem completa daqui a pouquinho. E olha só o que aconteceu também, gente, no fim de semana. Uma explosão, bandidos que atacaram um posto de combustíveis no bairro de Felipe Camarão, na capital potiguar. Olha como é que ficou aí. O que eles queriam? Eles queriam esse caixa eletrônico aí. Tá vendo o equipamento bem no meio da imagem aí? Isso é um cofre, um tipo de caixa eletrônico. Eles explodiram tudo que estava ao redor, mas não conseguiram levar esse caixa aí. E dentro de uma dessas salas que foi derrubada, praticamente a parede foi derrubada, aí estava um funcionário do posto de combustíveis. O outro funcionário alertou a quadrilha, olha, pelo amor de Deus, deixa pelo menos ele sair. E aí os bandidos deixaram que esse homem saísse daí, porque ele ia acabar sendo ferido por causa dessa explosão. Isso aconteceu na capital potiguar, em Felipe Camarão. A gente vai trazer também as informações para você. E olha só, foi durante a madrugada, por volta das 3 da madrugada. E claro que essa explosão acordou a população ali na região próxima ao posto de combustíveis. Olha aí. 4 horas da manhã, já tá aqui, ó. Acabado de explodir o posto. Tá só o farelo ali, o posto. A imagem fica um pouco ruim, mas acho que explodiram um caixa eletrônico, modifica o dinheiro do posto. Tá aí, apesar de falar caixa eletrônico, na verdade é um cofre, tá? Mas eles não conseguiram levar o dinheiro, nem o cofre. Daqui a pouquinho, reportagem completa desse caso também, chegando já por aqui. E hoje a gente diz boa tarde aqui para o Ranieri Souza, tem a nossa interação, lembrando aquele convite que a gente sempre faz aqui, 98856. É o 1836 é o número para você participar pelo nosso WhatsApp. Hoje a gente começou um pouquinho mais tarde, né, Ranieri? Porque se prolongou aí a cobertura em torno da morte, a tristeza aí pela morte da atriz Nicete Bruno. E aí, tudo bom? Oi, Murilo, boa tarde para você, boa tarde para quem está ligado no RN1, boa semana para todo mundo. A gente começa aqui falando, infelizmente, de um acidente trágico que aconteceu no interior do estado. Um jovem de 16 anos morreu nesse acidente que aconteceu no início da noite de ontem, na região Seridó. O acidente aconteceu ontem, ali por volta das 6h30 da noite, na RN 089, na cidade de Ouro Branco. Esse adolescente de 16 anos foi identificado como Sandoaldo Silva de Medeiros Júnior. Ele é quem estava dirigindo o carro, um modelo Astra. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, ele vinha sozinho no veículo quando perdeu o controle da direção em uma curva, atravessou a proteção de uma ponte e caiu dentro do rio, o rio Raposa. Quando o socorro chegou ao local, o corpo dele estava dentro do carro
já sem vida. Segundo informações repassadas por familiares, ele saiu de casa, lá no município de Jardim do Seridó, dizendo aos pais que ia para uma festa de aniversário em Ouro Branco. Ele morava na zona rural, ali de Jardim do Seridó, e ao chegar na zona urbana, pegou esse carro. A família ainda não sabia se o carro era emprestado, nem quem era o dono. Júnior, como era mais conhecido aí, esse jovem que foi vítima do acidente, estava retornando para casa quando o acidente aconteceu. Ainda não há informações sobre o que teria motivado ali esse acidente, né? Só se sabe que ele perdeu o controle do veículo. O corpo foi removido para o ITEP de Caicó. O carro continua no local porque, segundo a polícia, o acesso é difícil. O delegado da cidade de Caicó é quem vai ficar responsável pela investigação do caso. A família informou ainda que o sepultamento do jovem deve acontecer ainda hoje, por volta das 4 da tarde, no cemitério público de Jardim do Seridó. É muito triste, né, Rani? Infelizmente, muito jovem, né? Ainda começando a vida, né? Mas a gente lembra, né, que não tinha CNH, né? 16 anos você ainda não pode ter a carteira nacional de habilitação. Então, infelizmente, estava numa situação errada, né? Numa situação irregular. E fica aí a tristeza para a família, infelizmente. Nossos sentimentos. E esse não foi o único acidente, viu, Murilo? A gente vai falar agora de um outro que aconteceu já na cidade de Serra Negra do Norte, também com vítima fatal. Foi no quilômetro 145 da BR-427. Ontem à noite também, por volta das 7 horas da noite, quase no mesmo horário desse outro acidente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foi uma batida frontal, né? Uma colisão frontal, como eles chamam, envolvendo 2 carros, um Fiat Uno e uma caminhonete também. O motorista do Fiat Uno morreu ainda no local. Você está vendo aí nas imagens, o impacto da batida foi muito forte. A assessoria da Polícia Rodoviária Federal não soube dizer exatamente o que motivou essa batida de frente entre os 2 veículos, mas provavelmente uma ultrapassagem, né? Quando tem colisão frontal, certamente uma ultrapassagem aconteceu aí para que esses 2 carros batessem. Os 2 vinham no sentido contrário, né? E infelizmente acabaram batendo aí em cheio. Um jovem morreu, não há ainda a identificação nem a idade da vítima fatal desse acidente ontem à noite em Serra Negra do Norte. Tá aí, Rani, você lembrou, né, que a Polícia Rodoviária Federal não fala especificamente do acidente em si, para não correr o risco de gerar uma culpa para um lado nem para o outro, né? Isso tem que ser investigado, mas normalmente quando tem a batida de frente, a própria Polícia Rodoviária Federal diz que é motivado por ultrapassagem indevida. Em algum momento ali em que um carro passa para outra faixa, numa ultrapassagem normalmente, e acaba batendo de frente, normalmente são acidentes muito graves, como a gente está vendo aí. É isso, nossos sentimentos também para a família dessa vítima, né? Assim como o outro acidente em Ouro Branco. Tá aí, então. A gente tem muito mais informação para trazer aqui no RN1. Inclusive, 2020 está fazendo a gente quase perder de vista algumas coisas, né? Mas o verão chegou. E o Lucas Cortez vai trazer informações para a gente aí. Como é que deve ser esse verão nesse ano tão diferente, né? Olha aí. O verão chegou, aquele solzão, segunda-feira, dia de folga, nada que coisa melhor do que um belo banho de bar, né, pessoal? O verão chegou! Serão aproximadamente 89 dias, 2.132 horas, 128.160 minutos. O calor de Mossoró, o sol de Mossoró não tá para brincadeira, então a gente bronzeia até mesmo dentro de casa. Estamos entrando no verão, vai ter muito calor, muito sol, mas também muita música. Eu já te superei, certeza eu superei, mas vou mandar mensagem outra vez, senão eu cairei. Tá aí, então, deu para sentir um pouquinho, né? Não mudou esse ano, né? Verão com muita quintura, né? Que a gente já está sentindo. No né? Rio Grande do Norte não 2020 muda. está sendo normal, pelo menos nisso, né, Murilo? Só faltava essa, né? A pandemia tirar o calor, né? Se bem que acho que Tá tudo tão doido, né? Acho que a gente não ia reclamar tanto assim, não, né? Olha só, intervalo rapidinho, o RN1 volta já.
RN1 de volta para falar dessa ação violenta demais aqui, gente. 4 pessoas foram executadas a tiros na madrugada de hoje em Natal. O crime aconteceu em um bar. Na hora da chacina, uma pessoa registrou os tiros. Bairro Lagoa Azul. Esse bar foi o cenário da chacina na madrugada. O desespero das famílias ficou registrado nesse vídeo de celular. Segundo as testemunhas, um carro branco com 4 a 5 homens já chegou com os criminosos encapuzados atirando em direção ao bar. Um dos primeiros a ser atingido foi Josué Pereira da Costa, de 45 anos, que morreu na hora. Outros 3 jovens que estavam no estabelecimento tentaram correr, mas também foram executados a tiros. São eles Vinícius Gabriel Jorge Santana, de 18 anos, Valdisson Mateus Silva Gadelha, de 17 anos, e Diago Teixeira Marinho, de 18 anos. Um 5º rapaz baleado foi levado para o Hospital Santa Catarina e está em estado grave, segundo a PM. A mãe de Diago, um dos rapazes mortos, disse que passou a madrugada chorando e já não tinha mais lágrimas pela manhã. Ele parou de estudar por causa da pandemia, mas o vício dele era estar jogando mesmo. Tomava uma aqui e acolá, uma cervejinha e pronto. Essa casa na avenida ficou com as marcas dos tiros no portão e na parede. 2 pessoas foram poupadas dos tiros aqui no bar porque pediram para não morrer. Foi a esposa do dono do bar que estava agarrada à filhinha de 5 anos do casal. Eu escutei os tiros. Minha filha se deitou no sofá. Eu peguei ela nos meus braços e corri pro quintal. No beco eu vi um homem encapuzado com a lanterna. Eu pedi, pelo amor de Deus, não me matasse nem a minha filha. Eu corri pra dentro de casa, me tranquei. Me tranquei dentro do banheiro, abraçado com minha filha. Me ajoelhei e rezei pra eles não arrombar. Aí, por muito tempo, eu saí e vi todo mundo morto. Um verdadeiro terror, né? E olha, gente, o corpo de um homem foi encontrado em um canavial em Tibau do Sul, na última sexta-feira, com sinais de violência. No sábado, a família identificou que o corpo seria de um motorista por aplicativo que estava desaparecido desde a última quinta-feira. Ele desapareceu enquanto trabalhava. O Geraldo Jerônimo vai trazer os detalhes desse caso aqui para a gente. Já temos o Geraldo aqui para falar com a gente aqui sobre esse caso. A gente vai trazer esses detalhes aqui porque, na prática, a investigação que antes era de desaparecimento passa a ser agora em torno de um possível homicídio. São os detalhes que a gente vai trazer aqui com o Geraldo. Tem o Geraldo? Chegou aqui, Geraldo. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Murilo, e para todo mundo que está acompanhando o RN1. Pois é, o corpo desse homem foi encontrado na última sexta-feira em um canavial entre os municípios de Goianinha e Canguaretama. E realmente estava com sinais de violência, né, e marcas de tiro. E foi confirmado no sábado, no dia seguinte, pelos familiares no ITEP. E se trata do Carlos Eduardo da Silva Teixeira, 19 anos, né, um jovem motorista de Uber, trabalhava como motorista de aplicativo e foi encontrado morto nessa região. O carro dele também foi encontrado no mesmo dia, só que na região de Pipa. Foi confirmado pela Polícia Civil que se trata do carro do Carlos Eduardo da Silva, que trabalha, né, como motorista de aplicativo e tinha desaparecido, segundo os familiares, na última quinta-feira, né? Não tinha dado notícia até então, até na quinta-feira à noite. Ele tinha falado que estava trabalhando, né, viagens, e até então tinha desaparecido e foi encontrado no outro dia. E as investigações seguem
acontecendo por parte da Delegacia Municipal de Goianinha, né? E a gente segue acompanhando também esse caso, né? Mais um desse de violência se tratando de motoristas por aplicativo, por ele. Valeu então, Geraldo. Obrigado aí pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a falar das notícias policiais. E olha, o conserto de um vazamento em uma tubulação provocou um congestionamento do tamanho do mundo, gente, na zona norte de Natal. Aliás, essas aí são as imagens do início da manhã, tá? Que a gente mostrou aqui ao vivo no Bom Dia RN. Se eu disser para você que ainda tá ruim, porque o conserto ainda não acabou, com essa obra na Felizardo Moura, o trânsito ainda está pesado. Olha aí, agora já são imagens ao vivo, tá? Imagens da câmera ao vivo mostrando a situação ainda na Tomás Landim. A informação que a gente tem é que desde cedo, quem vem da João Medeiros Filho e vai pegar a Tomás Landim ali no sentido Ponte de Igapó, tá caindo nesse congestionamento aí, só melhora um pouquinho depois da obra já na Felizardo Moura. Confere aí a reportagem. Um congestionamento de quilômetros. Os motoristas e motociclistas precisaram de uma dose extra de paciência para começar a semana. A retenção complicou a vida de quem estava saindo da Zona Norte no sentido centro de Natal. Vocês passaram quanto tempo esperando aqui no trânsito? Quanto tempo mais ou menos? 40 minutos para atravessar a ponte, mais ou menos? O que causou tudo isso foram as obras da Caerne nesse trecho da rua Felizardo Moura, na altura do bairro Nordeste. No domingo, houve um rompimento de uma tubulação e o serviço se estendeu até esta segunda-feira. Alguns motoristas reclamam que esse trecho tem esse tipo de problema com frequência. Isso aí não é a primeira vez não, já é a terceira ou a quarta vez que é o mesmo buraco. Aí só causa isso aí, ó, o tamanho do engarrafamento. A gente pegou o engarrafamento lá no Nordestão da Chadarrinha. E tá complicado. Quanto tempo você passou aqui na ponte? Na faixa de uma meia hora, 40 minutos ou mais. Quem estava no transporte público também sofreu com o trânsito lento. Magda fez uma caminhada de 1 hora para atravessar a ponte de Igapó a pé. Desceu do ônibus para não se atrasar mais do que já estava. O trânsito e o ônibus quebrado, como é que vai ser seu dia? Hoje, sinceramente, eu estou desesperada até de perder o trabalho, né? Porque eu sou novata e final de ano, né? A gente não pode se atrasar de maneira nenhuma. E quando você é novato, aí pior ainda. Aí quando chega ali no Nordestão 29 quebra, já é a terceira vez essa semana, né? Durante boa parte da manhã, o trânsito ficou assim, intenso e lento. A alternativa encontrada pelos agentes de mobilidade urbana foi desviar parte do trânsito para dentro do bairro Nordeste. E a previsão de normalizar a situação aqui é só a partir do período da tarde desta segunda-feira. Ele vindo, né, sentido Felizardo Moura, bairro, centro, né? Procurar o melhor fluxo, pegar o bairro Nordeste à direita e sair próximo ao viaduto da Urbana. Tá aí, a Ana Aline Cunha vai mostrar essa situação ao vivo aqui pra gente, porque como a câmera mostrou aí, comprovou, o tráfego ainda está bastante complicado na zona norte da capital e também no trecho do bairro Nordeste. Ana Aline Cunha, ao vivo para trazer esses detalhes aqui pra gente. Nós combinamos aqui um link com a Ana Aline, né? Ana Aline, você já ouve a gente? Não? A gente tem a Ana Aline? Chegou Ana Aline Cunha para mostrar agora. Pelo que eu estou vendo, Ana, você está bem no local onde tem a obra e um desvio para a população aí não sofrer tanto aí com esse tráfego, não é isso? Boa tarde. Exatamente, Murilo. Boa tarde para você, boa tarde para quem está nos acompanhando no RN1. O trânsito continua bem complicado aqui na Felizardo Moura, no sentido Zona Norte, centro de Natal. A diferença é que os agentes de mobilidade não estão aqui para fazer a organização, mas o desvio por dentro do bairro Nordeste continua. E esse desvio é importante porque ele vai dar, né, o motorista vai chegar lá no viaduto da Urbana justamente para se livrar do congestionamento, por causa da obra da Caerne. A previsão era que a obra ficasse concluída agora, à tarde, no comecinho da tarde, mas, pelo visto, ainda não tem previsão. Cleildo Azevedo vai mostrar para a gente agora. Nesse momento, os trabalhadores, eles devem estar almoçando, obviamente, né? É hora de almoço, então a obra foi paralisada. Os veículos continuam, né? O tráfego continua muito intenso para quem está passando pela Felizardo Moura. E como a gente mostrou,
como você inclusive mostrou nas câmeras, esse congestionamento ele não é só aqui, né? Não é só na ponte de Igapó, ele vai lá na João Medeiros Filho, na Tomás Landim, Igapó. Então é importante que o motorista tenha cuidado, preste atenção. O tempo médio que a gente conversou com alguns motoristas é de 40 minutos para atravessar a ponte. Então, paciência, uma dose extra, né, de paciência, discernimento e educação. Olha ali, um motociclista acabou colidindo um pouco com os cones, que acaba sendo um pequeno espaço para muitos veículos. Lembrando, a faixa da esquerda, que é essa exatamente que está liberada, a preferência, de acordo com os agentes de mobilidade que estavam aqui pela manhã, é dos veículos de transporte público, justamente por causa das paradas de ônibus ali à frente. E os veículos menores, veículos de passeio, devem fazer o desvio por dentro do bairro Nordeste, que é justamente para evitar o fluxo intenso aqui na Felizardo Moura. Murilo, relembrando, essa obra começou ontem, no domingo à tarde, motoristas já enfrentaram congestionamento aqui na Felizardo Moura e hoje, a segunda-feira, começo de semana, começou bem complicada para motoristas, motociclistas, caminhoneiros, motoristas de ônibus, eles precisam passar um pouco mais de tempo aqui, então a via, né, a alternativa é para a Ponte Nova, que está também recebendo um fluxo de veículos bem intenso, né? A gente sabe do número de veículos que passa por aqui diariamente, então segunda-feira complicada. A gente ainda não tem uma previsão de quando essa obra deve acabar e, consequentemente, as faixas da Felizardo Moura, todas as duas, né, sejam liberadas para melhorar o tráfego aqui. Murilo. Valeu, Ana. Obrigado pelas informações. Imagens aí ao vivo, tá, gente, da Felizardo Moura nesse momento. Tem um desvio, mas a Ana estava explicando muito bem. A gente já tem uma situação de saturação no trânsito para quem vem da Zona Norte de Natal e de outros municípios que passam por esse trecho. Na ponte Newton Navarro, o bicho já pega já tem muito tempo, né? Você já tem trânsito muito intenso naquele acesso também. Na ponte de Igapó, para quem vem também pela Felizardo Moura, também. Agora você imagina, com a obra ocupando aí uma faixa, aí já é estreito, né? Você só tem essas duas faixas aí, se dividindo ali com centenas e centenas de veículos a cada momento, fica muito complicado. O bom é que a Ana também já atualizou a situação aqui pra gente, tinha uma previsão inicial para terminar essa obra às 2 da tarde, só que agora não tem mais previsão. Inclusive, nesse momento, os trabalhadores estão almoçando, mais do que justo, tem que almoçar mesmo, é isso mesmo, só que aí não tem previsão de quando vai terminar essa obra. Recomendação para você, motorista, se você puder evitar, se achar que é mais vantagem pegar a Ponte Nova, de repente vira aí uma opção para você. Mas muito provavelmente quem pode já está indo para a Ponte Newton Navarro e você vai ter congestionamento lá também, muito provavelmente, né? Daqui a pouquinho a gente pode voltar a falar desse assunto. Obrigado, Ana, aí pelas informações ao vivo. A Ana que está no local aí, onde tem esse desvio e tem também a obra que provocou esse transtorno todo desde o início da manhã na capital potiguar. E olha, agora tem os detalhes sobre a ação de uma quadrilha que explodiu praticamente uma sala inteira, né? Ou pelo menos algumas paredes dessa sala num posto de combustíveis em Felipe Camarão, também em Natal. Eles queriam levar o cofre desse posto de combustíveis. A reportagem do Kleber Teixeira. O ataque aconteceu por volta das 3h30 da madrugada, segundo os trabalhadores aqui do posto. 2 frentistas estavam na hora quando 4 homens em um carro chegaram e começaram a instalar os explosivos ali naquele cofre. Um homem estava naquela sala, a sala que está com a parede quebrada, é uma sala de descanso. Um dos frentistas estava nesse momento de repouso. Os bandidos então permitiram que ele saísse da sala antes da explosão. Os 2 ficaram aqui no pátio enquanto a quadrilha agia. O cofre foi explodido, ficou danificado, mas os bandidos não conseguiram abrir o equipamento para levar o dinheiro. A destruição deixada para trás foi grande. Vocês já estão vendo aí que a parede da sala foi quebrada, o muro que protegia esse cofre também foi destruído, a alvenaria ficou para trás aí
espalhada aqui no posto de combustíveis. E não foi só nesse ponto da explosão, não. A loja de conveniência também foi atingida, ficou com o vidro ali quebrado e os estilhaços espalhados por toda a loja. Uma outra sala da administração também foi atingida pela explosão, aquela sala lá na frente ali do posto de combustíveis, onde os frentistas passam os cartões de crédito e de débito dos clientes. E aí, logo depois, os criminosos fugiram. Sem conseguir pegar o dinheiro, eles acabaram roubando pertences dos dois frentistas, celulares e objetos aí, como carteira que eles tinham na hora, e em seguida fugiram. A explosão assustou os moradores aqui do bairro Felipe Camarão. Nós recebemos no nosso WhatsApp vídeos que mostram aí os momentos depois da explosão e também o susto dessas pessoas. Teve um carro que saiu com tudo aí, saiu rápido. Mas a gente não tem mais informações não, estamos esperando a polícia. E olha, o fim de semana foi de muita tristeza para os familiares e amigos do policial Francisco Edmilson da Silva, de 52 anos. Ele era sargento do BOPE e morreu durante uma tentativa de assalto na última sexta-feira no Panatis, em Natal. Ele tinha acabado de deixar a mulher e a filha em uma clínica de fisioterapia. Estava estacionando o carro quando foi abordado por dois criminosos que perceberam que ele estava armado. Um dos bandidos atirou. Foram 6 tiros contra o policial militar. A esposa e a filha correram quando escutaram os disparos e foi um momento, você consegue imaginar, né, de muito desespero para essa família. Câmeras de um circuito interno de segurança flagraram a fuga de um desses bandidos. Você vai ver nas imagens aí o momento em que esse criminoso aparece aí correndo. O sargento F. Silva também fazia trabalho voluntário e coordenava um grupo de atletismo. Ele era muito querido, não apenas pela corporação, pelos colegas de farda, mas por várias pessoas que foram ajudadas por esse projeto que ele mantinha aí. E fica a tristeza, fica a revolta para a PM, para a Polícia Militar, para o Rio Grande do Norte, porque quando a gente tem esse tipo de atentado, é um atentado contra a segurança em si. A gente vai continuar falando sobre esse assunto aqui com o Ranieri Souza, porque por toda a história que o sargento construiu ao longo da vida, não apenas como policial militar, mas fora também da atuação como policial militar, várias homenagens aconteceram depois da morte dele, né, Rani? É isso, Murilo, uma comoção muito grande no sábado à tarde, durante o velório do policial, né, o Francisco Edmilson da Silva, de 52 anos. Nós temos imagens aí do momento do velório que aconteceu na tarde de sábado, na sede do BOPE, mesmo local onde ele nasceu como policial militar, né? A gente pode dizer assim, porque a turma de formação dele, de 1992, deu origem ao 4º Batalhão, que funcionou no local. E ele atuava no BOPE, né? Foi sob a escolta dos colegas do BOPE que o corpo chegou para ser velado. Primeiro reservado aos familiares, mas aí tinha muita gente, muitos amigos, colegas querendo se despedir. E aí foi preciso organizar uma fila para passar ali, pelo menos ao lado do caixão, e deixar o adeus ao F. Silva. Os colegas da turma de 92 e os amigos do atletismo ainda fizeram uma homenagem ao amigo, pagaram flexões em nome de F. Silva, e também teve outra homenagem que a gente recebeu aqui no nosso WhatsApp. A gente já vai mostrar para você agora, do momento em que os colegas da equipe Dunas Fit fizeram aí essa homenagem a F. Silva. Eles entoaram gritos de guerra durante o velório do policial militar. Escuta aí um trechinho. Primeiro lugar! Nos nossos corações! Nos nossos corações! Não tenha pressa! Não tenha pressa! Corra devagar! Corra devagar! O projeto Dunas Fit é ali um projeto de atletismo que foi criado por Silva e que vai completar 7 anos já. Ele treinava quase 200 pessoas sem cobrar nada e ainda fazia ali arrecadações com o pessoal para depois doar
para comunidades carentes da capital. O nosso abraço também à turma toda aí da Dunas Fit, né, que fazia esse trabalho tão bonito com o F. Silva. A gente lembra aqui também que em uma das faixas em que se fez a homenagem ao F. Silva, se chamou ali, e de uma maneira muito justificada, né, chamou o F. Silva de herói. E o F. Silva também ficou conhecido entre os amigos, circulou, viralizou, né, um vídeo em que ele aparece salvando uma mulher que estava pendurada na ponte Newton Navarro. Um ato de coragem ali, ele não estava, era a oportunidade para fazer esse salvamento, ele não estava ali com equipamento de segurança ou coisa semelhante, mas ficou muito conhecido e merece também todas as homenagens também por isso. Ele construiu uma história. Quando você vê tanta gente fazendo homenagem, tanta gente revoltado, triste, mas lembrando de tudo que ele fez, você percebe o legado que ele deixou. A nossa torcida, obviamente, aqui é para que esses bandidos sejam presos e punidos, né? Identificados, presos e punidos, porque, infelizmente, é mais um agente de segurança vítima da violência de maneira completamente covarde, né? E nosso abraço, né? Além dos amigos, a família, também a toda a corporação, a toda a polícia militar que perde aí um grande homem que era o F. Silva. Tá aí, terceira vez esse jornal a gente mandando os nossos sentimentos, né? Como resultado de tudo que está acontecendo no estado nos últimos tempos. Rani, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Até já. O assunto, infelizmente, ainda é violência, porque um casal foi assassinado em Parnamirim. Kleber Teixeira traz os detalhes desse crime aqui pra gente. Kleber vai trazer aí as informações, o que já se sabe desse caso. Boa tarde para você, Kleber. Para você, boa tarde a todos. Foi aqui no Nova Esperança, isso aí, no sábado à noite, por volta das 11 horas. O casal estava caminhando aqui por essa rua no Nova Esperança, só para vocês entenderem, a rua que é paralela à principal, vamos dizer assim, a principal aqui do Nova Esperança, aquela que tem a unidade de pronto atendimento. A gente tem umas imagens aí feitas sábado à noite, logo após o assassinato. As vítimas são Felipe da Silva Oliveira, de 22 anos, e Alessandra Trajano, de 25 anos. Eles que tinham um relacionamento, uma filhinha de 2 meses. Conversei com a família do rapaz agora há pouco aqui, que eles não quiseram gravar, mas contaram alguns detalhes pra gente. Eles tinham saído para um bar aqui pertinho da UPA e quando estavam voltando para casa, eles foram assassinados. E momentos antes deles serem mortos por criminosos que passaram em um carro, o casal que tem uma bebê, uma menininha de apenas 2 meses, uma recém-nascida, tinha acabado de deixar essa criança em casa. Eles não estavam com a bebê na hora do crime, tinham deixado há poucos minutos e logo depois acabaram mortos. Essa criança de apenas 2 meses de idade, uma menina, ficou órfã. Cada um do casal também tinha outro filho pequeno. Conversei com a família do Felipe. A mãe dele contou pra gente que quando ele era adolescente, ele tinha aí muitos problemas, tinha envolvimento com crimes, roubos, mas há um bom tempo ela falou que ele estava quieto, Murilo, mas quem entra nessa vida acaba também aí pagando as consequências por um bom tempo. E a família suspeita então dessa motivação do crime. A Alessandra provavelmente aí acabou sendo morta também porque estava com o Felipe, ela não tinha aí nenhum problema, nenhum antecedente criminal. É isso, Murilo, esse caso aqui de um homicídio em Nova Esperança, Parnamirim, desse casal, um jovem casal que foi assassinado aqui, ele de 22 anos, ela de 25, aqui em Nova Esperança, Parnamirim, no sábado à noite. A Polícia Civil, a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, agora segue com essa investigação. Tá aí, Kleber. Obrigado pelas informações. Deixa eu voltar a falar aqui com o Ranieri Souza, porque muitas vezes nos nossos telejornais, nos últimos anos, a gente falou sobre transporte público com problema, superlotado. Só que em 2020, esse problema, essa reclamação, ganharam aí agravantes, né, Rani? É isso, Murilo. Deu um problema neste exato momento. Você estava caminhando para mim aqui no nosso WhatsApp.
Eu não estou conseguindo mostrar, mas a gente recebeu sim fotos de ônibus circulando lotados mais uma vez nesse domingo aqui em Natal. Daqui a pouco a gente fala desse assunto, Pronto, pode ser? Tranquilo. Vamos mudar de assunto, falar de, infelizmente, uma briga de trânsito que terminou em pancadaria nesse final de semana na Avenida Abel Cabral, em Nova Parnamirim, aqui na Grande Natal. Nós temos as imagens aí que mostram um momento em que um motociclista que se envolveu na batida com o motorista desse outro veículo branco aí, dessa caminhonete que aparece nas imagens, desce da moto e espanca o motorista do outro veículo. As informações que nós recebemos dão conta de que o motorista dessa caminhonete branca teria desrespeitado a preferência do motociclista que estava na Avenida Abel Cabral e ia no sentido Ayrton Senna, BR-101. O motorista da caminhonete branca foi fazer um retorno e ignorou a preferência do motociclista. Na sequência, o motociclista buzinou e o motorista não deu trela ali para a buzinada do motociclista. Aí ele foi com a moto, acelerou, trancou o motorista da caminhonete, desceu da moto e começou ali uma discussão. O motorista da caminhonete, de acordo com as testemunhas, não teria dado cabimento, não deu razão às reclamações do motociclista e, inclusive, começou a incitá-lo para uma briga. Aí foi quando o motociclista, reclamando ali da situação, é quando começa aí esse vídeo com o motociclista já espancando o motorista que quis ali começar a confusão toda. Aí a gente vê essas imagens lamentáveis, não tem cabimento de uma discussão no trânsito por besteira, porque você vê aí que nem um carro, nem a moto tem nenhuma batida forte e eles vão resolver na pancadaria. Ninguém teve prejuízo, pelo que você me contou, ninguém se machucou, foi só o mais puro descontrole, foi só irracionalidade, eu diria até a pura burrice que algumas pessoas têm no trânsito. Gente, vamos nos acalmar. Sabe uma coisa que eu percebo muito nessa época do ano, Rani? Que as pessoas estão muito ansiosas, estão correndo muito, estão sem paciência e acabam se envolvendo em determinadas situações. Agora, eu gosto de me ater à imagem. O que é que a imagem está mostrando? Teve todo esse histórico anterior. A imagem mostra um homem jogado no chão e sendo chutado. Então, vamos lá. Isso é pura covardia, uma violência, muita brutalidade. Tudo porque você se desentendeu no trânsito, né? Para que isso? Para que chegar a esse ponto? Para que... E do outro lado, né? Para que incitar uma discussão? Para que provocar? Você não sabe quem é que está pilotando a moto, você não sabe quem é que está atrás do volante, você não sabe se essa história não termina de uma maneira ainda mais grave, como já aconteceu tantas vezes, né? É de uma imbecilidade sem tamanho, né? Esse tipo de coisa. Se, de acordo com o que as testemunhas disseram, se o motociclista, no início lá do problema do trânsito, tinha razão, ele perdeu completamente. Pois é. Porque numa dessas você chama a Secretaria de Trânsito, chama a polícia, enfim, o que for, você vai discutir isso da maneira legal. E outra, não dessa forma aí, a moto bateu? Não. Alguém se machucou? Não. Toca a tua vida, meu filho. Vai embora. Você tem família, vai cuidar da tua família, vai cuidar da tua vida, você trabalha. Você deve ter alguma coisa para fazer. Não é possível, né? Só não vai virar animal aí se ficar batendo no outro no chão, né? Por favor, né? Rani, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Deixa eu bater um papo aqui com o Ayrton Freire, que tem informações sobre 4 prisões que aconteceram em Macaíba. Detalhes agora aqui ao vivo. Boa tarde para você, Ayrton. Boa tarde, Murilo. Boa tarde, Rio Grande do Norte. As prisões aconteceram muito também por causa disso aqui que a gente vê agora sobre a mesa, essas armas que foram apreendidas. E as prisões aconteceram durante as investigações de um homicídio que aconteceu no último dia 12. Né? Um homem tinha umas terras arrendadas, quem arrendou estava devendo, ele cobrou, não pagou, né? Essa pessoa não pagou, ele pediu para a pessoa saísse. E aí as investigações apontam que essa pessoa, além de não ter pagado, encomendou a morte dele, tanto é que esse homem que estava devendo e um homem que é apontado como autor dos disparos, contratado para matar a vítima, estão presos até hoje. E hoje tivemos mais 2 prisões relacionadas a esse homicídio, né? E outras 2 que a gente vai falar daqui a pouco. Sobre essas 2 primeiras, o que é que a gente pode destacar? Sidóston Pinheiro, delegado aqui de Macaíba. Perfeito. Realmente temos já 2 presos cautelares, preventivamente estão segregados,
foram identificados, um como autor imediato e outro como autor imediato, o mandante e o executor, o atirador. Tínhamos trabalho investigativo para tentar localizar as armas, já que esse executor ele é contado como integrante de um grupo armado que atua na região, na zona rural de Caraíba. E na manhã de hoje nós conseguimos deflagrar a operação, fazer a apreensão de uma pistola. Observaremos se há vínculo com outros crimes, não com aquele crime, já identificamos o calibre da arma. E logo em seguida ele indicou um outro suspeito, né, talvez para desviar a ação da polícia, onde foi feita a prisão de um senhor de 54 anos de idade com uma arma de pressão adulterada. Ela, que era de pressão, se transformou em arma de fogo por uma alteração que ele fez, uma alteração mecânica. E nessa ainda teve um casal preso. Logo em seguida, nós temos já um trabalho investigativo de outro suspeito e, na oportunidade, conseguimos flagrar o casal com uma arma de fogo. Em razão disso, eles também foram presos pelo crime de porte legal de arma de fogo. Tá aí, muito obrigado então, delegado. É isso, né? Polícia na rua. A polícia saiu para tentar localizar uma arma, acabou com 4 presos e 3 armas aqui apreendidas. Volto com você, Murilo. Valeu então, obrigado Ayrton Freire pelas informações. Mais intervalo, rapidinho. O RN1 volta já. Estamos de volta com o RN1 para falar sobre as medidas de combate à Covid-19. Mossoró recebeu mais 10 leitos críticos para o tratamento dos pacientes com a doença. Os leitos ficarão no Hospital Rafael Fernandes. A unidade é referência no atendimento de pessoas com doenças infectocontagiosas na região oeste potiguar. Os equipamentos da nova ala, onde estão os leitos críticos, já foram instalados. Pela manhã, não houve demanda de pacientes para ocupar os leitos. Enquanto isso, funcionários faziam os últimos ajustes para começar o funcionamento. Os 10 leitos foram divididos em 2 espaços dentro do Hospital Rafael Fernandes, em Mossoró. Eles possuem toda a densidade tecnológica exigida por um leito de UTI, apoio diagnósticos e suporte de alguns serviços que exigem um funcionamento de uma UTI. Em abril, o Hospital Rafael Fernandes serviu de retaguarda de outras unidades da região, recebendo pacientes que deixavam as UTIs, mas ainda precisavam de atendimento em leitos clínicos. Agora, com a conclusão de uma reforma que nós fizemos aqui no setor de uma enfermaria que existia essa necessidade, a reforma possibilitou que a gente fizesse a abertura desses leitos para atender pacientes críticos. A coordenadora explica que, na prática, os leitos críticos são leitos de UTI e funcionam com a mesma tecnologia. A abertura aconteceu depois que o Hospital Rafael Fernandes passou por uma reforma. Os novos leitos se unem aos que já funcionam para atender os pacientes graves da Covid-19 na região oeste. São 40 leitos de UTI no Hospital São Luís, 9 no Hospital Regional Tarcísio Maia, além dos leitos no Hospital Regional de Pau dos Ferros, no Hospital Regional de Iaçu e de leitos pediátricos e para gestantes na Maternidade Almeida Castro. Na manhã desta segunda-feira, a taxa de ocupação dos leitos críticos na região era de 87%. A ocupação dos novos leitos do Hospital Rafael Fernandes ficará sob a responsabilidade da regulação. Isso significa que os pacientes trazidos aqui para o hospital serão encaminhados de outras unidades, como UPAs e hospitais municipais. Os pacientes vão chegar aqui regulados. Os pacientes darão entrada nas portas de entrada da rede, que são as UPAs, as unidades básicas, os hospitais regionais dos municípios, os hospitais municipais, como também CAPS, tudo isso são pontos de entrada da rede. A partir do agravamento, eles vão nos solicitar através do Regula RN e o paciente é regulado para cá. A gente volta a falar de pandemia daqui a pouquinho. Agora, olha essa história aqui. Mais de 60 pessoas foram autuadas durante um rolezinho perto do Hospital Onofre Lopes, em Natal. O Geraldo Jerônimo já conta aqui pra gente. Geraldo, já vamos explicar para quem não sabe o que é rolezinho, e por que isso é um problema. Boa tarde mais uma vez. Pois é, Murilo, é um problema sim quando esse rolezinho é feito, é um grupo de pessoas que se juntam aí, combinam em redes sociais, em grupos, para sair pelas ruas
da cidade em motocicletas. O problema é quando essas motocicletas, esses condutores acabam cometendo crime de trânsito. E para isso, eu vou conversar agora com o capitão César, que é da Polícia Rodoviária Estadual, e ele vai explicar justamente o que foi essa autuação que aconteceu ontem, principalmente na zona norte de Natal, né? E a gente recebeu informações também de um local, por exemplo, no Hospital Norte Lopes, onde esse rolezinho passou e acabou incomodando e causando poluição sonora naquela região. Capitão, me explica aí como foi essas autuações ontem. Uma ótima tarde a todos. Realmente é interessante que se ressalte que o fato do rolezinho por si só, ele não é nenhum tipo de afronta à legislação penal vigente, mas sim alguns atos que são praticantes decorrentes dessa prática. Nós temos algumas constantes, como por exemplo a colocação do cano esportivo causando poluição sonora, como também as motocicletas e ciclomotores sem placa de identificação. Então esse tipo de pormenor está na mira do Policiamento Rodoviário Estadual. Prova disso é que somente no dia de ontem nós removemos quase 15 veículos ao depósito, decorrente da prática do rolezinho, e foram autuados quase 60 condutores. A gente tem até uma imagem de uma placa, né, de um motociclista que acaba escondendo a placa ou parte dessa placa do veículo, geralmente da moto. Isso também é ilegal. Com certeza. Conduzir um veículo sem placa de identificação ou ocultando a sua visibilidade é uma infração gravíssima e o CPRL está pronto para coibir esse tipo de irregularidade. Nós sabemos que é uma demanda muito grande e nosso efetivo ele não é tão correspondente a fim de que consigamos cessear de uma vez por todas esse transtorno, mas nós estamos nas ruas diuturnamente com um trabalho de inteligência montado de tal forma que nos antecipemos aos fatos e consigamos êxito, como foi tido no dia de ontem, ao retirarmos dezenas desses veículos de circulação. Muito obrigado pelas informações, capitão César, né, representando aqui a Companhia de Trânsito da Polícia Rodoviária Estadual e explicando justamente isso, reforçando que o rolezinho em si, se juntar um grupo de motociclistas para sair, não é crime, mas pode sim cometer crimes de trânsito durante esse encontro aí, Murilo. Aí, então, valeu tudo explicado. Obrigado aí pelas informações, Geraldo Jerônimo. A gente falou sobre trânsito agora e ao longo dos últimos meses a gente abordou também um outro problema para quem depende do transporte público. Quando tem a lotação já é um incômodo imenso, né? Agora, a lotação com pandemia, amigo, aí é demais para o trabalhador que depende aí desse serviço, né, Rani? Aconteceu de novo, né? Pois é, a coisa se agrava ainda mais porque domingo, geralmente o pessoal consegue andar sem que os ônibus estejam lotados. Dá só uma olhada aí nesse ônibus da linha 73. Ontem à noite, gente, domingo à noite, de acordo com o telespectador que mandou essas imagens aí pra gente, era o último ônibus que saiu ali de Ponta Negra da linha 73 para ir até a zona norte de Natal. E ele fez esse vídeo mostrando aí esse desrespeito com o usuário do transporte público aqui de Natal. Escuta só. Ônibus lotado, mais de 50 pessoas fácil aqui, mais de 50 pessoas. Não pode ir para restaurante com 50 pessoas, mas pode ônibus com mais de 100 pessoas, né? Aí os empresários aí de nossa cidade, vamos ter mais de respeito com o trabalhador. Respeito com o trabalhador, respeito com a saúde pública. Ele disse, inclusive, que na ida, domingo de manhã, também já estava com o ônibus lotado aí da linha 73. Então ele fez essa imagem de manhãzinha, você vê ali, e à noite nessa situação toda. A gente procurou a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal, que disse que ontem, domingo, por causa das obras tocadas pela KR na Avenida Felizardo Moura, as linhas do sistema de transporte público de Natal enfrentaram aí maior dificuldade, né? Ficaram aí, as viagens foram alongadas e demoraram mais aí para pegar os passageiros. O serviço, segundo a STTU, afetou diretamente o tempo, né, de viagem das linhas. A secretaria afirmou que vem trabalhando para minimizar os transtornos no trânsito desde ontem. Nós questionamos também sobre a possibilidade do aumento da frota nesse período de fim de ano, né? Já que o comércio fica mais aquecido, as pessoas estão circulando mais. A STTU disse que está acompanhando e que não tem evolução da demanda de passageiros, mas alguns problemas pontuais que a secretaria vê e que está buscando corrigir. A gente segue acompanhando. Tá aí. Estamos
de olho. Estamos de olho também nesse outro assunto aqui, gente, que você lembra, né? Semana passada teve uma decisão judicial suspendendo os grandes eventos para a virada do ano em Pipa, e tem novidade nessa história. A gente até cantou essa bola, né? Que na ausência das atitudes dos gestores, seria Ministério Público e Justiça que iam ficar mexendo aí com essas ações. É isso, agora tem uma nova decisão para que a festa seja mantida. Essa notícia é destaque no nosso portal G1RN. O desembargador, então, suspendeu a decisão anterior, que era em caráter liminar, e liberou a festa privada, que está prevista para acontecer de 27 de dezembro até o dia 2 de janeiro. Essa nova decisão é do desembargador Amaury Moura Sobrinho, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Então, neste momento, a festa privada no Réveillon de Pipa está mantida de acordo aí com a Justiça do Rio Grande do Norte. Todos os detalhes você confere no nosso portal G1RN. Só um detalhe interessante, na decisão judicial, a previsão de vários protocolos, atitudes sanitárias para tentar barrar aí a infecção pelo coronavírus. Murilo, a gente tem uma outra notícia que é destaque no nosso portal, que a gente também acompanhou ao longo dos últimos 8 meses aí, que foi o período de intervenção do Ministério da Educação, do Governo Federal, no IFRN. E hoje tem a novidade de que o reitor que foi eleito, ele conseguiu aí a nomeação. O Ministério da Educação, atendendo a uma decisão judicial, nomeou o professor José Arnóbio de Araújo Filho como reitor do IFRN. A nomeação saiu hoje, então, após 8 meses de espera, desde que, então, o reitor pro tempore, o reitor interventor, Josué Moreira de Oliveira, estava como reitor do IFRN. Nesse momento, então, o professor José Arnóbio de Araújo Filho, que é esse que você está vendo na imagem, já está trabalhando como reitor do Instituto. Tá aí, então. Olha, o verão chegou, a estação chega ao Rio Grande do Norte com muito vento, pouca variação de temperatura e o pessoal usando a criatividade para tentar curtir nesse período aí que está tudo diferente, né, Rani? O Lucas e a Yara vão mostrar para a gente. O verão chegou e já tem muita gente aproveitando essa época, que é no mínimo muito calorosa, para tomar um banho de mar e também para cair na dança. O verão chegou, aquele solzão, segunda-feira, dia de folga, nada que coisa melhor do que um belo banho de mar, né, pessoal? Eita, olha só. O verão chegou! Serão aproximadamente 89 dias, 2.132 horas, 128.160 minutos, 7.689.600 segundos. Aqui em Mossoró o pessoal está se preparando para curtir o verão em casa. É verão, sei lá, dá uma vontade de se bronzear. Com esse solzão de Mossoró já comecei a abertura do meu verão, hein? Usando protetor solar, que não pode esquecer, o item essencial, protetor solar. A gente tem que usar, tomar muita água, muito suco. Não esqueça o cuidado, hein? Marquinha esse ano, só a da máscara. Cuidado para não ficar a marquinha da máscara, hein? O verão de 2021 vai ser em casa, com piscininha de plástico para criançada, porque o calor de Mossoró, o sol de Mossoró não tá para brincadeira, então a gente bronzeia até mesmo dentro de casa. Segundo a Emparne, o verão desse ano sofrerá o efeito do fenômeno Laninha, com pouca variação de temperatura e muito vento. O verão que começou agora, nessa segunda-feira, por volta de 7h05 da manhã, será uma estação sob influência do fenômeno Laninha. O fenômeno Laninha, como todos já sabem, as águas mais frias no Oceano Pacífico, e faz com que haja uma circulação melhor dos ventos sobre a região Nordeste, patrocinando aí uma não elevação da temperatura e mantendo a regularidade nas chuvas. Meu verão é aqui na Serra, em Monte das Gamuleiras. Aqui à noite ainda está fazendo 19 graus. Esse horário aqui, por volta de 9h30, 10 horas da manhã, faz 23. Uma temperatura agradabilíssima. As características principais desse verão, como eu falei, sob influência do fenômeno Laninha, nós teremos aí temperaturas próximas da normalidade, as mínimas acontecendo em torno de 24, 25 graus na capital. No interior do estado, claro que nós teremos temperaturas maiores, as máximas poderão superar os 38 graus, mas tudo dentro da normalidade. Com a abertura do verão hoje não pode faltar o quê? Aquela dancinha no trabalho, porque a dança tem vários benefícios.
inclusive diminui a ansiedade, tchau a depressão e ainda mais, melhora a postura. Então, a música que não pode faltar no verão é essa daqui, ó. Me chamo João Vitor, sou da cidade de Tangará. Estamos entrando no verão, vai ter muito calor, muito sol, mas também muita música. Eu já te superei, certeza eu superei, mas vou mandar mensagem outra vez, senão eu cairei. Aí, bom demais. Olha, antes de terminar, vamos dar uma olhadinha no trânsito aqui na Felizardo Moura e Tomás Landim. Tem uma obra da Caerne que atrapalhou a vida de muita gente ao longo desse dia. Já joga aí as imagens ao vivo da Tomás Landim. Agora tranquilo demais, tá? É oportunidade para você que segurou até aqui, de repente já consegue enfrentar, porque na Tomás Landim tá tranquilo antes da Ponte de Igapó. Direto agora para falar com a Analine Cunha, para a gente saber como é que tá no trecho onde acontece a obra e tem um desvio. Ana, aí tá tranquilo também? Pois é, Murilo, a gente até mudou de ângulo para mostrar melhor como é que está o trânsito aqui no finalzinho da Ponte de Igapó, né, lá Felizardo Moura. O trânsito continua complicado, os agentes de mobilidade urbana já chegaram aqui para tentar organizar nesse momento o trânsito e a gente entrou em contato com a Caerne para saber a previsão. A previsão era primeiro de encerrar a obra agora à tarde, liberar o trânsito, mas a previsão mudou. O serviço deve continuar amanhã. Então, isso deve continuar para amanhã de manhã. Atenção, motoristas, para ficarem bem atentos. Murilo. Encerrando o RN1, aliás, encerrando aqui mesmo. Boa tarde para você, se cuidem. Até amanhã. Abraço para você e até amanhã.